Direito Constitucional. Federação. Artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Artigo 18 da Constituição Federal de 1988. História. Estados Unidos, 1776, 1787. Hamilton, John Jay e Madison. A Federação é criação americana. A Primeira República, CRFB, 1891. 15 de 11 de 1889. Federação é uma forma de Estado. União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Decisão política que envolve os 4 citados. Composto. Diferente de unitário. Exemplo: Argentina, Itália e Espanha. A Argentina não tem decisões políticas nos municípios. São províncias. No Estado composto, as decisões são municípios, estados e União. São chamados entes da federação. Pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público interno. Aqui se refere aos entes da federação. O Brasil é uma federação de 4 entes: União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Os Estados Unidos era uma colônia inglesa, 1775, 1776. Em 1783, acontece a independência americana. Eram 13 colônias. Estas se tornaram soberanas. Elas eram pequenas, não tinham poder militar, por isso se juntam formando os Estados Unidos da América. A Confederação junta as colônias para fins militar e financeiro. Quando uma fazia uma negociação externa, todos tinham que participar. Isso para os problemas externos. Internamente, cada uma tinha a sua autonomia. Logo começaram a ter problemas internos por causa da concorrência. Direito de secessão. O desligamento da confederação. A confederação servia para os fins externos. Federação significa pacto. Isso cria a união no aspecto externo e interno. As 13 colônias criam um ente que, de forma central, irá resolver as questões internas. Os federalistas escreveram 85 artigos, convencendo os representantes das colônias a abrirem mão da parte do poder em prol de um poder maior e central. O Brasil é bicameral, ou seja, Senado e Câmara. O Brasil tem 2 senadores por estado, com mandato de 8 anos. A cada 4 anos troca um. O Senado é a representação do Estado. Em 1891, o grande nome da Constituição brasileira, Rui Barbosa. Na federação não existe o direito de secessão. Em 1787, a Constituição americana estabelece a federação. Em 1891, cria-se os Estados Unidos do Brasil. Antes era Brasil Império, através do rei Dom Pedro I e rei Dom Pedro II, 1822, 1824.
A forma de Estado era a decisão política unitária. O Brasil tinha províncias. Exemplo, Pernambuco, São Paulo eram províncias. Na política unitária, a decisão é centralizada na União, que é o ente central. Geral, União. Regional, os estados. Local, os municípios. Esses são compostos. No Brasil, o poder se instala no ente central, ficando os estados sem poder, que ficam dependentes da União. Federação característica. Primeiro, soberania e autonomia. Tese da dupla soberania. Autonomia. Elaboração das leis pelo Congresso. Execução das leis pelo Executivo. Resolução dos conflitos pelo Poder Judiciário. 2. Constituição Federal. Unidade igual a identidade. E limite. Constituição rígida e cláusula pétrea. Artigo 60. São desiguais, porém têm uma mesma identidade. Repartição de competências. Objetivo. Constituição. Tipos de repartição. O modelo clássico explícito e implícito é modelo americano. O modelo moderno é explícito e explícito. Competências. Exclusiva, concorrente e comum. Decidir o rumo do Estado internacional. Soberania. Observação. Não se usa o termo soberania para os entes da Federação. União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Os entes usam autonomia. Observação. Para fins internacionais, o Estado usa sempre União. Observação. Não existe hierarquia entre os entes da Federação. A União, sempre autonomia. Tudo que se refere a internacional, o Estado, como União, para fins externos, é soberano. 4. Participação dos Estados-membros na vontade federal. Senado. O Senado representa os Estados da Federação. Crítica. O Senado, em função dos lobistas, influenciam. Nosso sistema é bicameral, Câmara e Senado. A Câmara representa o povo. 5. Inexistência de direito à secessão. Artigo 1º da Constituição Federal. Artigo 34, inciso 1º da Constituição Federal de 88. Existência de Suprema Corte. Conflitos. Artigo 102, inciso 1º, a linha F da Constituição Federal de 88. A forma da Federação Brasileira. A repartição das competências se dá de 4 maneiras. Observação. No caso brasileiro, a repartição de competências é denominado centrípeta, ou seja, traz para o centro. Na confederação pode acontecer a secessão, mas para fins econômicos e militares, internamente. Federal, do latim pacto. Na federação não há secessão. Se resolver sair, a União interfere. Artigo 1º, indissolúvel. Pacta sunt. Pactum sunt servanda. A repartição de competências da Federação Brasileira. Primeiro, União. Conceito. Ente central da Federação, que detém autonomia e possui competências de caráter geral. Ora representando a Federação, ora representando o Estado brasileiro como nação. Natureza jurídica. Pessoa jurídica de direito público interno. Atribuições legislativas, administrativas e tributárias. A. Legislativas. Tem a atribuição de produzir leis. A1. Exclusivas. Artigo 21 da Constituição Federal de 88. A2.
Privativas. Artigo 22, Constituição Federal de 88. Observação: a diferença só vale para a federação. Diferença da exclusiva. Pode haver delegação. Artigo 22. Igual lei complementar, restritivamente para diferenciar. A3. Concorrentes. Artigo 24 da Constituição Federal de 88. Normas gerais. Observação: quando se trata das competências da federação, a classificação exclusiva e privativa possui significado diferente. A União jamais irá poder delegar, declarar guerra e paz. Artigo 21. A um ente da federação. B1. Exclusivos. Artigo 21 da Constituição Federal. B2. Comuns. Artigo 23 da Constituição Federal. C. Tributárias. C1. Exclusivas. Artigo 153 da CF. C2. Residual. Artigo 154, inciso 1º da CF. C3. Extraordinária. Artigo 154, inciso 2º da CF. C4. Concorrente. Artigo 145, inciso 2º e 3º da Constituição Federal. D. Bens da União. Artigo 20 da Constituição Federal de 88. Federação é a forma de administrar o país. A delegação não pode ser generalizada. Ela tem que ser restritiva. O aspecto formal é o modo de fazer. O material é o conteúdo. Concorrente. Artigo 24, Constituição Federal de 88. Compete à União legislar sobre assuntos do artigo 24, de maneira geral. União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 88. Lei generalizante e abstrata. Norma geral. Competência da União. Artigo 30, inciso 2º da CF. Compete aos entes da Federação. Concorrente. Um somatório de cada um para um. No seu papel, prevaleça o objetivo da Constituição Federal. Segundo o artigo 24 da Constituição Federal, os municípios não são concorrentes. Lei 10.257 de 2001. Lei de Princípios Urbanísticos. Estatuto da Cidade. É de caráter geral. Quem pode legislar é a União. Lei do Meio Ambiente. 19.605 de 98. Geral. Observação: a União, não legislando, cabe ao Estado legislar. Isso em caráter geral. Se a União posteriormente querer legislar, fica o que é compatível. Artigo 21. Administrativa. Comum entre os entes quando são chamados para legislarem conjuntamente. Chama-se concorrentes. Quando os entes são chamados conjuntamente para administrarem, chama-se comum. Primeiro, a União. Segundo, o Estado. Fato gerador. Fato que faz gerar o imposto. Observação: todo fato tributado é um fato gerador. Imposto é um tipo de tributo. Taxa, serviço público divisível. Iluminação, contribuição. Quando não se tem nenhum fator gerador da taxa, cabe à União legislar. Segundo o ente da Federação, o Estado. Conceito: é o ente da Federação que detém a autonomia e possui competência, atribuições de caráter regional. Competências: legislar, administrar e tributar. 1A. Legislativas. 1B. Privativas e expressas. Artigo 25 da CF. Remanescentes. O que o Estado precisa legislar sobre algo que não tenha norma proibindo
o Estado pode legislar. 2. Legislativa. Concorrentes. Competência do artigo 24 da CF. Municípios. Não cabe intervenção federal nos municípios. Somente o Estado. Não há representação dos municípios no Congresso. Conceito: ente da federação que detém autonomia e possui atribuições e competências de interesse local. União: interesse geral. Estado: regional. Município: local. Natureza jurídica: pessoa jurídica de direito interno. A. Legislativas. Privativas: artigo 30 da Constituição Federal. Inciso 1º da Constituição Federal. Suplementar: artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal. Loteamento: Lei 6.766, de 1976. B. Administrativas. Privativas: artigo 30, inciso 3º, 4º, 5º a 8º. Artigo 144 da Constituição de 88 e 182 da CF. Compete ao município legislar sobre políticas públicas. Comum: artigo 23, artigo 30, inciso 6º, 7º e 9º. C. Tributária: artigos 142 a 152 e 156 da CF. ITBI: Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. ISS: Imposto sobre Serviços. Bens municipais: uso comum. Praças, ruas. Especial: afetados para determinados usos que tenham um fim determinado. Exemplo: bibliotecas. Dominicais: artigo 3º, Lei 640/852. Herança jacente: bens do Estado. Artigo 23, 26 da Constituição Federal. Direito à saúde. Atribuições de cada ente da Federação. A saúde é um direito de todos, garantido pela Constituição Federal de 88. É do que trata o artigo 196 a 200 da Constituição Federal de 88. Desde a prevenção do agravo, também do acesso de forma igualitária nas ações e serviços, também restauração. Cada ente possui função específica dentro do SUS. Para a União, o dever de coordenar, financiar as ações de média e alta complexidade. Também criar políticas nacionais para tal. Aos Estados, regionalizar a saúde, prestando assistência nas médias complexidades, garantindo acesso aos serviços de referência. Já aos municípios, cabe a atenção básica, como postos de saúde. Esta é a forma integral da saúde para a população. Um presente para o professor Henrique. Obrigado pelo tempo, pela parceria, pelo seu conhecimento, por aquilo que o senhor passou para nós. O nosso muito obrigado. Só gratidão.